Alô, bom dia a todos, bom dia a todo mundo aí assistindo de casa. Estamos aqui a mais um painel aqui do Mindsec. Vamos falar sobre mitigação de ataques cibernéticos em sistemas de saúde. Eu sou André Futuro, responsável pelo negócio de cibersegurança na Tivit, e estou aqui com dois participantes do setor que vão falar e vão responder aqui vários itens super interessantes para a gente. Primeiro, eu queria convidar o Felipe Fonseca, que é responsável pela segurança e informação na Unimed Campinas. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde, bom dia, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho, Felipe, sobre você, sobre o que você faz na Unimed Campinas. Legal, prazer, muito obrigado pelo convite, é honrado em participar desse grande evento. Hoje nós temos um desafio enorme de trazer para a Unimed Campinas, que hoje é um dos maiores grupos, né, uma das cooperativas de saúde do interior de São Paulo. Nós temos, né, um grande desafio de estabelecer e levar a maturidade de segurança no mercado da saúde como um todo, né, proporcionar para os nossos cooperados, né, uma tranquilidade para executar as suas atividades, seja uma consulta médica, um exame laboratorial, um atendimento em uma frente hospitalar, de forma que consiga ser sanado o seu problema físico e que também não tenha nenhum tipo de problema do nível, como posso dizer, cibernético, né? Então, os dados estão seguros, os dados estão protegidos, nós temos recursos para proteger as informações como um todo. Legal, obrigado, Felipe. Temos aqui com a gente também o Henry de Souza, ele é gestor de governança de TI no Hospital das Clínicas em São Paulo. Henry, muito prazer você poder estar aqui para compartilhar um pouquinho aí da sua bagagem no setor. Seja bem-vindo. Bom dia, André, bom dia a todos. Bom, Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas, maior complexo hospitalar, né, da América Latina, órgão público, e a gente, assim, sempre foco, né, a gente sempre está aí na mídia, sempre está, um ponto de referência. Então, os nossos desafios sempre são enormes, né? Quando a gente fala de Hospital das Clínicas, sempre é muito superlativo, né? Todos os números, qualquer coisa que nós temos que a gente venha fazer a apresentação. Então, o grande desafio é isso, né? Colocar, né, os recursos corretos no local correto, um investimento, né? Ter o investimento correto para poder manter isso daqui funcionando, né, com segurança, para ter a disponibilidade, manter a integridade dos dados, toda a confidencialidade. Então, esses são os pontos aí primordiais, né, que nós trabalhamos. Vamos falar um pouco deles, falar um pouco deles, com certeza, aqui nessa conversa. Aqui na Tivit, eu estou muito acostumado a conversar com diversos setores de indústria, né, e na boa parte dos casos a gente está falando de a vida das empresas em risco, né, o dinheiro, os produtos. Mas quando a gente está falando do setor de saúde, a gente está falando de vidas, né? É um pouco diferente o tamanho do impacto, né? E a gente sabe que é um setor que tem sido mirado pelos hackers, né? A gente teve diferentes ataques aí no ano passado, com o Sírio-Libanês, com Apvida e muitos outros, não só no Brasil, mas no exterior também, né? A gente teve um caso famoso da UHS, né? O Universal Health Service nos Estados Unidos, que foi muito comentado pelo tipo de ataque que foi e o impacto que teve. E mais recentemente, eu acho que é impossível a gente não mencionar aqui minimamente do caso Fleury, né? Que foi nos últimos 2 meses, 3 meses, e foi utilizado como muitos temas de debate internos para saber aonde temos que melhorar, o que temos que fazer, né? E aí eu queria trazer um ponto aqui com vocês, para a gente começar esse painel, sobre um mito, né, que se falava antigamente, sistema de saúde, os hackers respeitam, porque a gente está falando de vidas. Teve
artigos saindo sobre isso, falando que não, os hackers têm uma questão um pouco mais ética com o sistema de saúde, e na prática a gente vê que não é bem isso que está acontecendo, né? E aí eu queria ver um pouquinho na visão de vocês, né? O que representa isso para vocês, esses ataques que estão acontecendo, os riscos, o quanto está ganhando de visibilidade para o setor de vocês. Queria um pouquinho da opinião para a gente abrir esse painel. Felipe, se você quiser começar. Claro. Eu acho que em colaboração com a própria LGPD, eu acho que o nível dos ataques que tem acontecido em nível da área hospitalar, saúde, sem dúvida nenhuma é porque o ser humano voltou a ter valor. E, sem dúvida nenhuma, deixamos de ser CPFs e contas bancárias. Então, as pessoas que passam por um processo de intrusão em um meio da saúde sabem que se o paciente que está, né, sendo tratado, ou se tem um exame laboratorial que possa conter algum dado que possa expor a pessoa, e a pessoa não quer ter esse tipo de exposição, né, as pessoas que passam por isso estão dispostas a remediar ou, né, pagar pelos seus dados, pela recuperação dos seus dados, de forma que não sejam expostos. Então, o que a gente tem visto, né, nesses últimos anos, mais de 80% do cyberataque aumentou na área da saúde porque nós voltamos a ter valor. Né? Você muito bem comentou que os atacantes colocaram que eles, teoricamente, iriam, né, não usar muito dos ataques no meio, na área da saúde, dado o cenário pandêmico que nós estamos, mas nós temos visto que, de fato, eles não estão mais se preocupando com isso, estão olhando mesmo pelo fato, né, se eu conseguir parar um sistema de saúde, um hospital, um laboratório, uma clínica, ou eu possa vir um risco enorme, as pessoas vão voltar os olhos e vão atender de uma maneira que isso seja benéfico indevidamente para o atacante, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, o principal acho que levou a esse aumento e esse desrespeito com a área da saúde é que o ser humano voltou a ter valor e nós estamos, né, dispostos a pagar o que for necessário para ter nossos dados protegidos. Interessante exposição. Como é que você vê isso, Henry? Tem um pouco a ver com o que o Felipe explanou, né? Tem essa questão da vida, né, do ser humano, o valor, né, que a gente tem, né, muito por conta da pandemia mesmo. Acho que teve essa proximidade, né, das pessoas ficarem, né, o distanciamento trouxe, né, essa questão da vida, né, do valor do ser humano próximo, e aí a gente começa a falar um pouco da questão da ética, né? A gente sabe que ser humano é corruptível, então até onde vai a ética, né? Então a gente sabe que todos os meios, infelizmente, nós temos aí uma outra, né, laranja podre, maçã podre, que acaba infectando e acaba extrapolando, né, saindo da caixa, tentando algo fácil. E, infelizmente, né, para a gente na área da saúde, isso é muito perigoso. É bastante perigoso, muito complicado, porque, como você mesmo disse, nós estamos lidando com vidas. Né? Nós estamos aqui com pessoas, né, que estão ali necessitando de algo. Né? Ninguém vai procurar um hospital, ninguém vai fazer um exame porque é legal, né? Quem tá aqui, prazer, né? Exatamente. Quem está aqui é porque realmente precisa, necessita disso. E a gente precisa manter isso, né, íntegro, a gente precisa manter isso protegido para que, né, quem está fazendo o tratamento, né, tanto o profissional que está tratando quanto o paciente que está passando por aqui, né, possa ter o tratamento correto na hora correta, como for. Então, infelizmente, nos tornamos um alvo, né? E sempre buscamos ter, assim, trabalhar o máximo possível para garantir isso, mas infelizmente não é 100% seguro. Por mais que haja investimento, por mais que tenha uma equipe, tanto software, tenha várias barreiras, sempre alguém vai achar aquele ponto vulnerável, aquela brecha, que sempre fica aquele pontinho, né, onde vai passar o fio da linha na agulha, vão achar essa né, 0,0001% de chance e vão acabar fazendo alguma coisa indesejável. E, Henry, pensando nisso, assim, acho que o setor de saúde tem
tem diversas particularidades pelo perfil que é, né? Eu queria que você citasse um pouco para mim quais são as principais características que tornam o setor vulnerável. Tá? Por que esses ataques, a gente consegue ver tantos ataques no setor da saúde? O que torna esse setor não só atraente, como comentou o Felipe, né, mas vulnerável também? Cara, eu não vou dizer vulnerável, porque, assim, acho que uma das coisas ainda que tem hoje, né, lá atrás, quando, vamos falar um pouco parte financeira, bancos, né? Lá atrás, quando começou a implantação de tecnologia nos bancos, foram criadas leis para proteger todas as eventualidades, para normatizar, né, o fluxo financeiro, como as coisas iam ser feitas. Talvez falte um pouco dessas normas ainda para a área da saúde, né, para respaldar, né, para a gente ter algum tipo de aonde procurar, aonde se apoiar se acontecer algo. A LGPD chegou, né, ajuda, mas não é tudo, né? Nós temos aí a Agência Nacional, né, para fazer a regulação, tudo mais, porém ainda não é tudo que nós precisamos. Precisaríamos, de repente, de algo um pouco mais estruturado. E também a questão, né, a TI, né, a área de tecnologia, hoje, né, de alguns anos para cá, que está sentando na mesa junto com os heads, né, da instituição, que até então era só o rapaz que ia trocar o computador, né, que ia lá que o meu Word não estava abrindo. Né? Agora não, agora é uma realidade. Era visto realidade, como o menino do computador, né? Exato, agora não, agora é uma realidade, né? A gente tem aí toda a questão de RIS, PACs, imagens, né? Imagens para diagnóstico e tudo mais. E agora com a pandemia, toda a parte, né, de telemedicina entrando tudo mais. Então, a TI acabou fazendo parte desse pacote de inovação dentro das empresas, né, da parte da saúde, eu estou falando de saúde, né, sentando na mesa junto com a alta gestão para definir estratégias aí de negócio. Só focando ainda um pouco nesse ponto, desse último que você comentou, sobre TI sentar na mesa e começar a ter mais investimentos, a gente conversando outro dia, você tinha comentado que participa de fóruns, né, com diversos outros gestores de TI no setor de saúde. Sim. E assim, para o Hospital das Clínicas, né, vamos colocar assim, é um monstro, né, uma instituição muito grande, né, num meio muito grande. Como é que, nessas suas conversas com outras instituições menores, como é que eles veem esse desafio de focar na TI? Porque deve ser um pouco diferente a escala, né? Assim, a escala é diferente. A gente, bom, além de trabalhar aqui na governança de TI do Hospital das Clínicas, eu tenho uma cadeira, né, na ABCIS, Associação Brasileira CIO Saúde, que também na parte de governança de TI, né, que eu sou um dos heads que toca os trabalhos nessa vertente. E existem vários webinars que são promovidos pela ABCIS que tratam esses assuntos, né, de segurança, implantação de LGPD, a gestão, né, da tecnologia na área da saúde como um todo. E assim, uma das questões que a gente vê ainda é, apesar da gente estar sentando na mesa, ainda falta investimento. Porque o que acontece? A TI é um meio para as coisas acontecerem. A prioridade é o paciente. A prioridade é a assistência, é a saúde. Então, a gente faz um planejamento para investimento e tudo mais, porém, a gente nem sempre consegue atingir aquele objetivo, né, do investimento necessário para poder tá colocando as coisas para funcionar da maneira mais correta, entendeu? Então, hoje a gente consegue ter, né, conseguimos fazer aí várias ações para atualização de parque de computadores, melhorar os ativos, né, trazer ativos mais modernos, com mais controle, né? Porém, ainda nós temos a questão dos fornecedores de equipamento médico, por exemplo, que temos os equipamentos, né, médicos digitais, que hoje ainda tem
Windows XP. Né? Daí como você faz para manter isso tudo né, nessa onda crescente que a gente vem de tecnologia, manter isso atualizado, né, aplicar políticas de segurança e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. E no grande, né, só para responder um pouco a essa pergunta, no grande contexto é isso, ainda a tecnologia cresceu, né, o pessoal de TI cresceu, porém ainda falta investimento. Daí eu não estou falando só de empresas pequenas, eu estou falando de hospitais privados aí de grande porte, né, a cidade de São Paulo, né, não vou citar nomes aqui, mas vocês devem saber os grandes que estão aí direto na mídia, que também sofrem com isso. Você falou de um ponto importante, né, dos sistemas legados, né? Isso aí, pessoalmente, eu encontro isso não só no setor de saúde, tá? Obviamente, tem setores que isso afetam mais. Quando a gente fala de concessionárias públicas também, são sistemas muito antigos, né, muitas vezes, e é complicado fazer essa renovação, né? E aí, Felipe, eu queria ver um pouco, você tinha comentado comigo sobre as características também do setor em relação às pessoas, né, que trabalham com vocês, a rotatividade. Eu queria entender, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, sobre essa característica, e como vocês trabalham para atacar esse problema específico, que é um dos pilares que a gente tem que resolver para atender a questão de segurança. Sim. Dúvida nenhuma. Hoje, nas grandes instituições nem mídia, né? Mas não é muito grande, né? Hoje nós temos um profissional que então hoje de 12 horas e semana que vem não vem mais. Eu não sei se você está escutando bem o Felipe. Eu acho que tem uma travada lá no Felipe. Ponto de atenção, porque diversas vezes ou o profissional não está adaptado ao seu ambiente, não tem vivência de trabalho, né, dentro de uma linha hospitalar. Estamos tendo um problema com que... Estão ouvindo? Oi, Felipe, desculpa, acho que falhou aqui. Falhou, mas voltou, cara. Picotou? Vamos lá, vamos tentar de novo, cara. Desculpa. Vamos lá, desculpa. Melhorou? Coisa do home office, tá tranquilo. Desculpa, pessoal. O nosso maior problema hoje com a rotatividade dos profissionais a gente está tendo, acho que, problemas com vamos reconectar aqui o Felipe, gente. Ele está tendo um pouco de problema na conexão. Ele estava falando um pouco sobre a rotatividade de pessoas que a gente tem nesse setor, né? E aí um dos grandes desafios que a gente tem é a questão justamente de você manter a conscientização das pessoas sobre segurança, né? E aí existem vários exemplos. Acho que o Felipe está voltando aí, mais ou menos. Tem vários exemplos sobre como as informações sigilosas, por não ter uma conscientização, por não saber como lidar com isso, né? Eu acho que você também vive isso aí bastante, está muito ligado à governança da informação. Queria que você passe um pouquinho dessa visão de como, dando um exemplo do que acontece, mas muito como vocês estão tratando o problema. Eu acho que a grande questão aí é a conscientização. Conscientização de quem está usando o dado. Né? Dele saber que aquilo é a propriedade, né? É do paciente, né? Mas porém é uma propriedade da instituição. Então, usar o recurso corretamente, né? Liberar, ter acesso somente aonde deve ter acesso, né? Não acessar, ter acesso a tudo, fazer tudo. E, infelizmente, a gente ainda tem, né, essa questão de post-it com usuário e senha colado no monitor. Né? Nós fizemos trabalhos
aqui internos já nos últimos anos, né? Alguns grupos de trabalho também que eu conduzi, porque imagina que aqui nós trabalhamos com, vamos colocar, o HC é uma cidade e nós temos os institutos que são subprefeituras. E cada subprefeitura dessa, você tem um administrador lá dentro. Então nós tínhamos, apesar de estar todo mundo dentro da mesma rede, né, da mesma infraestrutura, nós tínhamos ADs diferentes. Então a autenticação era se eu fosse trabalhar num outro prédio, eu tinha um usuário e uma outra senha. A gente acabou trazendo um estudo para a forma, né, para corporativo, que nós chamamos. Então hoje é um usuário único, né, usuário e senha único para poder acessar. Então você circula em todas as unidades. Mas assim, a gente ainda tem essa questão de post-it colado, né, com usuário e senha, que é o mesmo usuário do e-mail, é o mesmo usuário para você entrar na rede, é o mesmo usuário para você acessar os sistemas. Não estamos, né, assim, um sign-on totalmente, porque o usuário precisa se autenticar para acessar o sistema. Mas é algo que, assim, se você acessa a rede com a minha senha, você vai acessar meu e-mail, você vai ter que entrar com meu usuário e senha para acessar o e-mail, mas você tem acesso ao meu e-mail e vai poder fazer tudo. Acessa o sistema com as permissões que você tem e faz o que for necessário e por aí vai. Então a gente está fazendo um trabalho forte de conscientização, né, de publicações, né, para orientar o usuário sobre o uso correto dos sistemas, o uso, né, da senha, parar de colar post-it. Isso acho que é PDCA, né, um fluxo contínuo aí de aperfeiçoamento. A gente fala que conscientização é um programa, né? Não é um projeto, não é uma ação, não, é um programa, né? Então é um ciclo PDCA. Tem que ser constante. Estamos com o Felipe de volta aqui, ele pode até comentar um pouquinho da experiência na Unimed Campinas, do problema da rotatividade de pessoas, né? Então, comenta um pouquinho para a gente, Felipe, como você vê isso e como vocês estão atacando esse problema especificamente. Só desculpa aí pela conexão. Rapidamente falando, eu peguei um pouco do final da fala, né, do Henrique, e sem dúvida nenhuma, acho que o processo que nós temos trabalhado aqui internamente é de trazer o médico para perto, saber que ele é uma parte fundamental do grupo como um todo, e aí, né, esse processo de unificação dos ADs, como o Emir comentou, nós estamos gerando alguns tipos de acesso específicos para que eles tenham facilidade em colocar sua credencial e que ela é específica para aquela atuação, naquele plantão específico, ou naquele dia de atuação num centro clínico, para que a gente consiga minimizar, né, possíveis vulnerabilidades, que às vezes, poxa, né, foi como eu estava comentando uma certa vez, o médico está fazendo plantão e ele está prestando atendimento no seu ciclo de plantão, de repente chega uma emergência, ele sai correndo e esquece de deixar a sua, ou de bloquear a sua estação. E de repente, numa dessa pode passar uma pessoa mal intencionada e acabar coletando dado de algum paciente, né? Então, assim, nós temos criado mecanismos de bloqueios dos ativos de uma forma mais rápida, né, que não fica esperando 15, 20 minutos para bloquear uma estação sem nenhum tipo de atividade. Nós temos feito campanhas de conscientização com os médicos e com todos os cooperados também da própria Unimed para estimular eles a entenderem que uma ação que não é rotineira ou não tem uma sua normalidade, veio de uma forma fora do padrão que está acostumado a receber, acionar a equipe de segurança para entender que nós temos, sim, né, diversas pessoas tentando executar diversas ações, né, de extravio de informação. Então, assim, sem dúvida nenhuma, nós estamos fechando o nosso cerco com usuários que são de mais fáceis autenticações, como tokenização, estamos criando campanhas de conscientização e, de fato, trazendo toda a equipe médica para perto do time de segurança. Vocês conseguiram evoluir, por exemplo, em ações que mudam um pouco mais a cultura deles operacionalmente, como implementar MFA? É algo que vocês estão conseguindo avançar também? Nós estamos trazendo, nós não fazemos para a totalidade da cooperativa, mas nós já estamos testando assim, a tokenização de forma que seja mais fácil, porque aí, né, o médico pode usar seu próprio ativo, seu celular, seu tablet, que seja, né, para pegar o código, acessar pelo código, né, o prontuário médico ou o sistema médico nosso como um todo, de forma que a gente não precisa ficar decorando usuário e senha, colocar senhas, né, quilométricas para que garanta a segurança dos dados como um todo. E vendo
Pensando agora um pouquinho sobre os incidentes, né? A gente, em segurança, sabe muito bem que a frase mudou, né? Não é se eu vou ser atacado, mas quando, né? Eu entendo que para o setor de saúde, como todos os setores, você tem que montar as suas priorizações. Então, você entende seus serviços, os seus sistemas, naquilo que faz mais sentido, organiza eles naquilo que faz mais sentido para o seu negócio, né? Então, no caso de saúde, provavelmente uma questão de vidas, e você se organiza e monta o seu plano para resposta aos incidentes baseado nisso, tanto para a parte de mitigação, para contenção, para recuperação. Como é que você vê isso? Como é que vocês estão preparados para esse tipo de situação, Felipe? Conta um pouquinho mais para a gente sobre o plano de vocês. Hoje nós estamos traçando numa linha bem tênue de conhecer muito bem o nosso produto, a nossa empresa como um todo, para que a gente consiga, de fato, estar mais próximo de uma resposta a incidente, dado que, às vezes, né, as vulnerabilidades acontecem quando a gente não conhece, de fato, como está o nosso ambiente. Então, nós temos feito um trabalho muito forte de conhecer, de fato, o que nós temos dentro do nosso ambiente, né, corporativo, clínico, hospitalar, saber quais são as ações que nós estamos executando, seja por rotina ou por alguma necessidade especial de alguma ação dentro do ambiente hospitalar também. E a gente está trabalhando com parceiros que nos ajudem, né, a monitorar o nosso ambiente e consigamos, né, criar cases que vão traçar um nível de entendimento se a ameaça de fato ela é verídica, verdadeira, e se de fato está sendo ofensivo para dentro do nosso grupo como um todo. Então, acho que hoje, para a gente, na nossa linha de trabalho, nós temos procurado de fato entender qual é as nossas ações, quais são nossas atividades diárias, rotineiras, e para que, se algo fora do que não seja conhecido, nós tenhamos processos, procedimentos para conseguir responder em tempo hábil. Então, é isso que nós temos adotado aqui dentro da cooperação, da cooperativa como um todo. Legal. E para vocês, Henri, como vocês enxergam, como vocês estão preparados para esses incidentes? Uma boa pergunta isso. Inclusive, agora de manhã, nós estamos aqui com a auditoria de qualidade ISO 9001. E a gente estava comentando um pouco sobre isso, questão do LGPD e tudo mais. Então, a gente vem estruturando, a gente tem um comitê de TI aqui dentro do hospital, que a gente discute muito em relação a isso. Foram criados alguns, né, um comitê técnico de segurança, tem um outro grupo também que fala sobre a política de segurança da informação, e a gente vem trabalhando em cima, né, com DR, fizemos replicação, né, da nossa rede, né, de ativos e tal. Então, a gente vem se preparando conforme o dinheiro, né, que a gente tem para poder estar fazendo isso. E fora isso, é mais também essa questão de sentar, conversar e estar sempre atento a fazer, né, tem toda uma questão de monitoramento para evitar que isso aconteça, né, a gente sabe que tem várias tentativas de ataque, felizmente, né, a gente... Vocês estão com o SOC 24/7 hoje em dia implantado, né? Exatamente. Então, a gente está com o SOC 24/7 e tudo mais, mas a gente sabe que assim, a gente é alvo, né? A gente sempre é alvo e é bastante complicado, mas a gente tenta se preparar da melhor forma possível para evitar esse tipo de incidente. E se ocorre, a gente tem as prioridades já definidas, o que sobe primeiro, quais são os sistemas que tem que voltar para o ar, assim, né? O que a gente tem no nosso DR que dá para subir, o que está na nossa rede redundante. Então, tem tudo isso mapeado. A gente tem esse mapeamento. Assim, é super importante, né, Henri? Você estava comentando, assim, as empresas estarem bem preparadas e terem replicação dos dados, poderem voltar à normalidade de uma forma ágil. Né? Então, principalmente no setor de vocês, que literalmente uma hora pode ser uma vida perdida, né? Então você tem que ter acesso, tem que conseguir ter o seu plano B para executar.
Exatamente. Então, ter esse plano muito bem preparado e orquestrado é fundamental e priorizado, né? Se a gente tem que entender, como o Felipe falou, tem que entender muito bem do negócio que está, né? E aí vai para qualquer setor, né? Mas entender muito bem do negócio que está, porque nem todos os sistemas, nem todos os serviços que estão rodando, eles têm a mesma prioridade para ser protegido, para ser recuperado, para ser investigado. E vale muito para o setor de saúde. Tem que realmente pensar para ver o que fazer primeiro. A gente, aqui na Tivit, trabalha em diversos incidentes, ajudando várias empresas nesses momentos, e no último ano, vou dizer que dormi pouco nos fins de semana, porque hacker gosta de atacar numa sexta-noite, né? Então, a gente acaba atuando bastante, e a primeira coisa que a gente conversa com o cliente é justamente quais são as prioridades, como atuar de uma forma de restabelecer os serviços principais de uma forma mais rápida possível. Gente, eu queria convidar aí quem está assistindo a gente a fazer perguntas. Já temos duas aqui que eu vou passar aqui para os nossos convidados daqui a pouco, mas botem pergunta no chat que a gente vai tentar responder aqui da melhor forma possível. Vou começar com uma do Ciron Ulisses. Ele está querendo saber se os ataques cibernéticos para o setor de saúde estão mais sofisticados do que eram há algum tempo atrás. Felipe, quer responder essa? Posso mandar. Eu acho que, na verdade, assim, os ataques eles são aprimorados todos os dias, né? Dia após dia, os atacantes estão adotando novas técnicas para executar uma tentativa de invasão, intrusão bem sucedida. Mas eu digo assim, né, como o próprio Henrique comentou já, há muito tempo a área da saúde tem focado em outras frentes e não tinha um desprendimento de investimento para a área de tecnologia no ambiente hospitalar. Então, talvez o foco mudou do ataque, porém as mitigações, o processo que nós tínhamos antes de controle no ambiente de saúde não era tão aprimorado como deveria ter sido, né, desde as primórdias, né, porque a gente trata com resultados, com laudos há muito tempo. Só que na área da saúde não tinha essa preocupação, porque não era o foco. O foco sempre foi praticamente o mercado financeiro, né? Poxa, desculpa a expressão, roubar dinheiro do banco, de uma conta bancária. Não quero, né, puxar dado de um resultado, de um laudo de um paciente. Então não tinha essa preocupação. Então hoje os ataques são sofisticados? Estão, mas na área da saúde existia era muito precário, né, o processo de controle, de investimento. É um gap que existia de muito tempo. Então agora que os processos de melhoria, e aí, né, salvaguarda a questão da pandemia, que foi um lado muito benéfico para nós, e com todo respeito a todos que foram acometidos, mas a pandemia nos trouxe uma oportunidade, de fato, de corrermos atrás de um período que nós ficamos sem investimentos em tecnologia na área da saúde, para conseguir implementar as melhores práticas, as melhores soluções, né? As instituições da área da saúde estão vendo que existe uma necessidade de investimento maior, sim, na área da saúde, porque as pessoas voltaram a ser alvo, né, de um ataque. Então, né, novamente, os ataques estão mais sofisticados? Estão. Porém, na área da saúde existe esse gap de controle, de atualização, de investimento, de recurso operacional, de tecnologias de ponta que protegessem de ponta a ponta, né, o ambiente hospitalar. Por exemplo, né, recentemente teve uma invasão em aparelhos de tomografia, conseguiram entrar dentro de um tomógrafo e roubar dado, né, o laudo de exames que aconteceram lá. Então, assim, não tinha essa preocupação com esse tipo de sistemas. Então, agora, né, a pandemia nos trouxe esse empoderamento para correr atrás e elevar bastante a proteção dos nossos ativos também. Vocês têm uma característica ainda de IoT, na verdade, no setor hospitalar, que a gente... É um outro painel por si só, né? Não dá nem para tocar muito aqui. Sim, mas que tem características de segurança incríveis e que, imagina, pode trazer impactos muito grandes na operação de vocês, né? Sem dúvida. Eu vou passar para você uma outra pergunta, né, que veio aqui do Ronald Sinhayat Vieira Mota. Com a quantidade de informações sensíveis trafegando na internet, como garantir que esses dados não sejam vazados e, se forem, como minimizar o impacto, principalmente ao paciente? Anonimização, pseudonimização, anonimização, difícil até de falar, né?
são suficientes para garantir a segurança desses dados? Tem toda uma questão aí, né, de criptografia, anonimização, tudo mais, mas, como foi dito, são dados sensíveis. Né? E a gente já viu até reportagem que, assim, o enfermeiro, alguém vai lá, anota num papel de pão e passa essa informação. Então, o que a gente tem que ver também, que a questão, né, se fala muito na questão, vamos voltar um pouco para a LGPD, né? Vê muito LGPD como dados, tecnologia que está vazando informação, tudo mais. Não, a LGPD vai um pouco mais que isso, né? Tem que voltamos àquele passo lá atrás da conscientização, né? Fazer um bom trabalho, né, com o people, né, com as pessoas que trabalham dentro da instituição. Tem toda uma questão de ética, de confidencialidade e tal, mas há necessidade de sempre estar lembrando disso, né? O próprio médico fez lá o juramento de Hipócrates e tudo mais, mas a gente sabe que, infelizmente, dentro sempre tem alguém que, né, como eu disse lá no início, né, existe essa parte da corrupção, né, é corrompido de alguma forma. Então, agora sim, para manter isso, né, anonimatizado, tudo é um grande desafio. Né? A gente tem que monitorar bem o tráfego, né? Nós mudamos recentemente a tecnologia que nós tínhamos aqui do nosso antivírus, né? Agora a gente, que era instalado na estação final, hoje a gente trabalha com EDR, né? Que monitora todo... Boa evolução, hein? Que monitora todo o comportamento, né? De quem está usando o equipamento. Então, a gente, não vou dizer que é ótimo, maravilhoso, mas nós temos aí pelo menos um norte para a hora que a gente percebe alguma conduta, né, fora do comum, né, a gente tomar algum tipo de ação, né, preventiva, né, e não deixar a coisa, né, virar para corretiva. Sem dúvida, é uma evolução importante. A gente que tem trabalhado muito nos incidentes tem visto a diferença do impacto, né, quando as empresas já evoluíram para a sua proteção de endpoint. Então, super importante. E aí você está falando de uma coisa super interessante, né? A gente fala muito de tecnologia, né? Quando fala de cibersegurança, botamos um CIEM, um EDR, ativamos isso, aquilo, mas a gente tem que sempre voltar atrás, né? São 3 pilares fundamentais que a gente tem que tratar: tecnologia, sem dúvida, mas processos e pessoas. Sim. Se a gente não colocar um mesmo nível de investimento na parte de processos e pessoas, a tecnologia vai mitigar até certo ponto só, né? E sempre vai ser bypassado. Então, que você coloque, por exemplo, todo o sistema de controle de acesso com duplo fator de autenticação e tudo mais, mas se a pessoa que está na frente, que tem aquele acesso, pega aquilo, imprime e entrega para alguém que pediu para ela que não deveria ter acesso, não adiantou nada. Né? Exatamente. Então, esses outros 2 pilares são negligenciados muitas vezes do ponto de vista de investimento e precisam ser respeitados, né? A gente está chegando já quase no fim, mas acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta aqui, do Leonardo Cruz. Como vocês veem os seguros de cibersegurança? Vale a pena contratar? Acho que isso é um tema interessante para entender para o setor de saúde, debate, como vocês enxergam isso. Esse daí é um outro debate também. Quem quer responder isso daí? Vai lá, Henrique? Eu posso puxar aqui. Vai lá. Então vamos lá, Felipe. Acho que, dado o cenário hoje que nós estamos vivenciando, com o aumento dos ataques cibernéticos, o vazamento dos dados, e aí eu gostei muito do ponto que o Henrique falou, que é a questão da ética, né? Foi o que vocês comentaram, não adianta nós termos as melhores soluções se nós não temos, né, o lado pessoa, né? A gente sabe hoje que o maior risco que nós corremos é o fator humano. Não adianta nada nós termos grandes soluções, mas se o humano, né, se a pessoa não tiver com a sua ética
né, com um caráter ético, né, muito bem estabelecido. Então, sem dúvida nenhuma, o seguro cibernético ele é muito importante. Eu acho que tem tido uma vertente de crescimento muito positiva, não só para a área da saúde, mas para todos os meios de comercialização, porque hoje as vulnerabilidades estão ocorrendo a todo momento e você ter, de repente, um respaldo, um seguro que vai te ajudar a suprir um processo, né, que você passe por uma invasão, por um ataque ou por um vazamento de dados, o seguro te traz um certo conforto, né, saber que pelo menos você tem um respaldo financeiro para recuperar, né, o dano sofrido. Então, eu acho que assim, vale muito, muito a pena. Não é barato, então assim, não são todas as instituições que conseguem de fato fazer uma contratação de um serviço como esse, mas havendo a possibilidade, eu acho que é muito, muito benéfico. É um assunto novo, né? Essa questão do seguro para cibersegurança, né? Então, eu concordo, acho que vale super a pena, mas ainda é algo que poucas empresas, né, acho que tem isso ainda. Isso vai evoluindo, como todos os produtos, né, que foram lançados no mercado, aos poucos tem crescido a procura. Cresceu bastante. Mas é algo já homologado pela SUSEP, né? A gente interage muito sobre esse tema também com os ataques. É importante olhar para o tema, é importante sim. Para a gente, estamos aqui quase no finalzinho, eu queria pedir para cada um de vocês listar para mim as suas 3 principais prioridades para o próximo ano aí, em relação ao nosso tema. Então, vamos começar aqui com o Felipe? Claro, temos só 4 minutinhos, tá, gente? Então, vamos lá. Sintetizados, 3 principais prioridades. Bem sintetizado. Primeiro deles é elevar a maturidade de segurança da cooperativa como um todo, né? Fazer com que todos sintam parte do time de segurança, independente da sua frente de atuação. Eu acho que isso é muito importante. Elevar essa maturidade. O outro ponto é você ter, de fato, né, um excelente plano, né, de continuidade do negócio, onde você, de fato, conhece a sua empresa, os seus processos, você está pronto para reagir a um processo de intrusão e, sem dúvida nenhuma, elevar ainda mais, né, a parte de segmentação e microsegmentação de serviço. Hoje nós temos soluções que nos ajudam a segmentar e a microsegmentar todas as ações que nós executamos de forma que a gente consiga, de fato, entender quem é quem dentro do nosso ambiente. Então, cercar, blindar todo o nosso ambiente, seja corporativo, clínico ou hospitalar, né, está dentro de uma esfera de proteção muito maior. Legal. Obrigado, Felipe. E você? Quais são as suas 3 principais prioridades? Rapidinho. Bom, é o direcionamento correto de investimentos. Os recursos não são muitos, então a gente tem que trabalhar isso de uma forma bastante assertiva. Aí a parte de conscientização das pessoas e otimização dos recursos, onde essas pessoas têm que ter acesso realmente, acessar aquilo que realmente é necessário, né? E a governança de tudo isso, né? Trazer uma maturidade, uma governança da segurança como um todo dentro da instituição. E é justamente isso, né? Revisitar processos, né? Revisão da política de segurança, e por aí. Acho que é basicamente isso. Legal. Obrigado, Henry. Gente, estamos chegando aqui no final do nosso painel. Tive que correr, teve mais uma pergunta aqui que era super interessante, que era a sugestão de vocês sobre como conseguir apoio para conseguir os financiamentos que vocês precisam. Queria até escutar, mas não vai dar tempo, infelizmente. A gente continua falando em outro momento. A todos que estão aí assistindo a gente, muito obrigado. A gente segue com o MindSec, com outros painéis super interessantes aí ao longo do dia. Gente, prazer. Vamos seguir aqui. Opa, o pessoal da produção acabou de me avisar que vamos ter mais um tempinho. Excelente. Então, eu vou conseguir jogar mais essa pergunta para vocês. Em relação foi uma pergunta do Ângelo Dias. A obtenção de recursos ainda é o principal dificultador para a melhoria das maturidades de segurança. Alguma sugestão de conseguir o apoio dos donos do dinheiro? Olha como ele coloca a pergunta, hein, gente? Quem souber essa mágica me avisa.
Quem souber essa mágica me avisa. Sou o segundo da linha. Sou o segundo Bom, gente, assim, brincadeiras à parte, eu acho que você tem que ter muito bem embasado, né, o projeto, apresentar um projeto muito bem embasado daquilo que você pretende fazer, né, mostrar, já apresentar o projeto com um ROI, né, quanto tempo né, você vai ter o retorno daquilo, tudo mais, mostrar os prós e os contras de não aplicar aquilo que você está planejando. E se você tiver, né, força política, ajuda, né, dependendo do seu nível, né, de influência, né, ajuda também. E procurar a pessoa certa, né, pessoas certas para poder apresentar isso. Você tocou num ponto interessante, Henrique, que é a parte do ROI, né? Que sempre foi uma dificuldade muito grande para a segurança, porque segurança você não está utilizando no negócio no dia a dia, né? Então é muito difícil construir esse ROI. E tá aí um item positivo que o ransomware trouxe para a gente. Conseguiu botar uma cifra na frente do custo, né? do risco que você tem. Então agora a gente consegue minimamente mensurar, pegando os casos de que foram pagos os ransomwares, né? De quanto pode custar para a empresa. E aí você consegue montar minimamente o ROI. Então, pelo menos alguma coisa positiva o ransomware trouxe para a gente, né? Felipe, quer complementar algum ponto? Pegando os últimos casos, né, os últimos acontecimentos, né, já nos traz um grande poder de barganha quanto a isso, né? De mostrar a dor que um concorrente ou um parceiro de negócio passou, e isso pode se tornar uma realidade no nosso ambiente. Então, assim, nós não queremos passar por isso, nós podemos, né, pegar, infelizmente, a dor de um colega e transformar num caso de sucesso dentro da nossa corporação. Então, hoje, graças a Deus que você comentou, né, o ransomware veio para nos, de certa forma, nos trazer um empoderamento de conquista no investimento. Legal, obrigado, Felipe. Bom, obrigado, produção, aí, por ter dado um chorinho para a gente aqui no tempo, para a gente poder ter a última pergunta aqui do Ângelo. Mais uma vez, gente, obrigado aqui pela participação. Foi um prazer aqui discutir sobre o tema com vocês. E esperamos aí se encontrar mais uma vez em algum outro painel, alguma outra discussão sobre o tema. Gente, prazer, uma boa tarde para todo mundo. Acho que continuamos aqui com o painel. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado pelo convite também. Prazer.